Então, eu tenho esse canal. Neste canal, eu me propus a fazer vídeos sobre assuntos diversos, que podem variar entre o que é que eu vou querer comer hoje de noite e coronavírus. E hoje nós falaremos sobre o coronavírus. Sim, mais uma vez. Bom, o que tivemos de problema no primeiro vídeo relacionado à falta de conteúdo está se tornando um problema, mas de uma forma inversa. Porque todos os vídeos que eu gravei até agora tinham mais de 20 minutos. Então eu fico um pouco preocupado em relação a isso. Sem mais delongas, no vídeo de hoje iremos responder algumas perguntas super frequentes em relação a este período em que estamos vivendo. Não foi uma semana muito fácil. Ai meu Deus, será que essa gordura está quente? Enfim, pessoas mudaram de opinião, pessoas não sabiam se ficavam ou não em casa, pessoas não sabiam se o governo devia ou não ajudá-las a ficar em casa. Então, eu tô aqui para tentar contribuir de alguma forma. Vamos às perguntas. Eu devo ou não ficar de quarentena? Se você for dos grupos de risco e eu te ver no meio da rua, você vai ganhar um socão ou uma voadora. Eu não acredito que a essa altura do campeonato ainda tem gente com mais de 60 anos ou com algum tipo de imunodeficiência perguntando se deve ou não ficar de quarentena. Mas agora eu vou responder a você que não sabe se fica ou não de quarentena porque você não tá no grupo de risco. É um jovem saudável, tem força para combater o coronavírus por conta própria. Bem, na vida, a gente não pode pensar só na gente, concorda? Porque nós vivemos em uma sociedade. Nessa sociedade existem pessoas, deixa eu baixar esse fogo aqui, que possuem situações de vulnerabilidade. E agora, o coronavírus está no momento onde a gente não sabe nada sobre ele. Uma coisa que a gente sabe sobre o coronavírus é que em alguns países foi bem desastroso o não respeitar algumas normas da quarentena. Como aqui no Brasil a gente ainda está começando este processo, creio que seja mais viável e mais sábio se nós ficarmos dentro da nossa casinha. Não vai dar nada. A gente pode fazer isso. E agora, algumas pessoas podem ter enlouquecido e se perguntado, mas e eu que preciso trabalhar? Bom, existem duas situações aí. Você precisa trabalhar por quê? Ai meu Deus. Na primeira situação, você é uma pessoa que trabalha e ganha dinheiro no mesmo dia. Ou você precisa produzir para ganhar imediatamente. Neste caso, você se classificaria como um trabalhador autônomo ou informal. No caso desses dois indivíduos, o país em que a gente vive deve, por lei, assisti-los. Como assim assisti-los? A nossa Constituição, ela determina que o Estado, ele funciona em modelo de seguridade social. Mas o que é seguridade social, Israel? Seguridade social seria, então, um conjunto de normas que determina uma espécie de proteção para uma determinada população. No nosso caso, o modelo de seguridade social garante que nós tenhamos acesso à saúde através do Sistema Único de Saúde, SUS, previdência e assistência social. A assistência social tem várias polêmicas relacionadas a ela, que a gente não vai falar sobre isso agora porque, enfim, ficaríamos anos aqui. Mas o que a gente precisa, deste momento, saber sobre a assistência social é que ela se direciona justamente a pessoas em situação de vulnerabilidade que podem acontecer para aquela pessoa somente ou podem acontecer para, uma nação inteira. É o caso que a gente está vivendo agora. Então, respondendo a essa questão de maneira muito objetiva, a propósito, eu super estimulo você a estudar sobre seguridade social e como funciona o nosso sistema de seguro social. O Estado ele tem a obrigação de prover para você, pelo tempo que for necessário, condições para que você mantenha a sua vida funcionando. Se para isso você precisa ficar dentro de casa e não trabalhar, o Estado que se vire. Ele vai ter que providenciar esse dinheiro. Ah, mas o Estado não tem esse dinheiro porque o PT quebrou o país. O Brasil é atualmente a 8ª maior economia do mundo.
A gente tem dinheiro para fazer isso. A gente tanto tem dinheiro para fazer isso que a gente já fez isso. E a propósito, a gente vai fazer isso sem precisar sequer aumentar a dívida. Sobre a questão das pessoas que não podem ficar em casa porque elas precisam produzir comida, elas precisam abastecer carros, elas precisam trabalhar nos hospitais e tudo mais. Essas pessoas, elas são classificadas como serviços essenciais. A gente já sabe que essas pessoas não vão poder ficar em casa. E é por isso que a gente precisa que você, que pode ficar em casa e que não está dentro dessa classificação de serviços essenciais, fique. Por que, Israel? Porque essas pessoas que vão ter que sair de casa serão a linha de frente na transmissão e no contágio do coronavírus. Muitas delas vão ficar doentes. Se uma dessas pessoas fica doente, chega no hospital e você está ocupando o espaço dela porque você decidiu que você não precisava ficar em casa, ela, que realmente precisava sair, pode ficar numa situação muito complicada, concorda? Concorda. E aí, por isso que eu gostaria de pedir encarecidamente que você fique na sua casa. Ah, mas tem a quarentena vertical. Sim, tem a quarentena vertical. Mas ela vai ser estabelecida de maneira muito específica, respeitando as condições de cada um dos estados, o momento de cada um dos estados e o perfil de crescimento do coronavírus em cada um desses estados. Ah, mas Drauzio Varela falou que era só uma gripezinha. Então, meu anjo, a gente agora vai precisar conversar sobre uma coisa. Sabe a sua opinião na eleição passada, que era uma e hoje pode ser outra? Tua cor favorita, que quando você tinha 3 anos era uma e hoje é outra? Sabe aquele queijo que você botou na geladeira um mês atrás e que hoje não dá mais pra comer? Então, na vida, as coisas elas mudam, elas são impermanentes. Quando a gente fala de opiniões, elas são impermanentes pra caramba. Quando a gente fala de ciência, por incrível que pareça, ela é impermanente também, em algumas situações. O conhecimento que a gente tinha em janeiro acerca do coronavírus era de que ele realmente era só uma gripezinha e que ele apresentava uma taxa de mortalidade relativa pequena. Só que aí veio a Itália, veio a China, vieram outros países para mostrar pra gente que naquele momento a gente estava errado. Até hoje a gente não sabe como é que o coronavírus se comporta em todos os lugares. Então pode ser que aqui no Brasil ele mate 3 pessoas, mas casos no Brasil, apesar de serem vários, não tá tão caótico assim. Então, a gente precisava agora conversar sobre uma palavrinha que toda hora eu esqueço ela. Mas a palavrinha é subnotificação. Só eu conheço do meu convívio 2 pessoas que apresentaram sintomas do coronavírus, que foram diagnosticadas como coronavírus, foram enviadas para suas casas para o período de quarentena. E ninguém sequer fez um teste para descobrir se era ou não coronavírus. Sequer aquele primeiro teste que a gente faz. Não foi nem o segundo teste para confirmação do caso. Então, a gente está vivendo um processo de subnotificação, que é quando você tem mais casos do que o que a gente acha que tem. Essa é a nossa realidade hoje. Então, os números que você vê do Ministério da Saúde, bem provavelmente estão subestimados. Essa mandioca aqui deu certo. E aí você vai precisar ficar de olho nisso, porque você pode ficar rodando pela rua achando que tá tudo bem. E aí não tá. E eu queria redobrar a atenção em relação às cidades pequenas, onde você tem várias pessoas mais idosas e pouquíssima ou nenhuma estrutura para receber casos graves de pessoas que precisem de auxílio para respirar. Tá muito quente em Ribeirão Preto, acho que vai chover hoje. O pessoal do Imperial College de Londres, que foi inclusive um pessoal muito inteligente, que faz cálculos matemáticos, e eles mudaram a forma como os Estados Unidos e a Inglaterra estão lidando com o coronavírus, fizeram uns cálculos. E nesses cálculos, eles descobriram que aqui no Brasil, eles na verdade fizeram uma prospecção, de que aqui no Brasil, se a gente fizer tudo certinho com a quarentena, a gente vai ter aproximadamente 44 mil mortes. Se a gente fizer uma quarentena só com pessoas idosas, esse número vai subir levemente para um total de 529 mil mortos. Se a gente fizer o isolamento social mais ou menos efetivo, a previsão é que a gente tenha cerca de 627 mil mortes. Se a gente não fizer nada, fingir que não tem nada acontecendo e seguir nossa vida normalmente, nós iríamos perder menos de 1% da nossa população aqui no Brasil.
um total de 1,1 milhão de pessoas. Se o Roberto Justus considera 1,1 milhão de mortes, 627 mil mortes, 529 mil mortes, ou mesmo 44 mil mortes, um número estatisticamente pequeno, eu não sei. Eu sei que quem tem uma consciência um pouquinho superior à de uma pedra vai ver que tem alguma coisa muito errada nisso aí. E não pode banalizar a morte do coleguinha, porque o coleguinha pode ser você. Imagina se você descobre que tem um imunodeficiência enquanto dirige desesperado para um ponto-socorro, ofegando com falta de ar. Então, tá acontecendo em vários lugares. A gente às vezes nem sabe se é grupo de risco. Meu Deus. Só um detalhe importante. Esses cálculos foram todos feitos utilizando parâmetros de países de primeiro mundo, países que têm uma condição de dar uma ótima estrutura de assistência hospitalar para os seus pacientes. Imagina o que o Brasil não é. Um país de primeiro mundo. Então, assim, pode ser que a coisa seja bem pior do que esses números. Então, a pergunta que eu queria fazer para você é: você vai arriscar para ver? Eu não arriscaria. Mas esse vírus foi criado pela China para desestabilizar a economia mundial e fazer com que só eles comprem todo mundo. Meu Deus, o meu frango queimou. Deixa pra lá. Para tirar qualquer dúvida que talvez exista dentro do seu coraçãozinho, eu vou deixar embaixo na descrição desse vídeo um artigo científico publicado na Nature que fala que isso aí é tudo balela. Se o governo da China escondeu, ou foi irresponsável, ou qualquer outra coisa, aí é uma questão política importante, mas eu acho que ela não é importante pra gente agora. Israel, mas a economia do Brasil não precisa parar por causa do coronavírus. Quem o Brasil pensa que é na fila do pão, se Estados Unidos, Inglaterra, China, todo o mundo percebeu que este não é um ano para crescimento econômico, mas só para a gente salvar pessoas mesmo. Nós não estamos falando de aumentar o PIB mais. Nós não estamos falando sequer de manter a nossa dívida baixa. A gente está falando de evitar ter que empilhar milhares de corpos. Porque no Brasil, meus queridos, nós temos alguns desafios que países da Europa não têm. Por exemplo, nós temos aqui comunidades carentes, nós temos aqui nestas comunidades carentes muitas vezes uma grande aglomeração de pessoas, onde a propósito, não sei se você sabe, mas tem gente que divide casa com outras 10 pessoas, dentro ou fora do grupo de risco. Eu acho que é um pouquinho egoísta a gente querer apostar com a vida dessas pessoas. Você não concorda comigo? Você concorda comigo? Israel, mas se a gente parar nossa economia por 3 meses, nós entraremos numa situação de caos social. Não, a gente não vai. Primeiro, porque a quarentena horizontal, ela provavelmente vai acontecer num período de um mês e meio. Até que essa primeira onda de pessoas infectadas comece a diminuir. A partir daí, os governos estaduais, bem especificamente, vão começar a determinar quais são os critérios para as cidades que devem começar a fazer a sua quarentena vertical. Neste sentido, os trabalhadores que são essenciais e que não podem parar, eles já vão estar desempenhando as suas funções na produção de alimentos, na comercialização de medicamentos, por exemplo, enfim, coisas que a gente já falou antes. As pessoas que participam dos grupos de risco devem ficar totalmente isoladas. Totalmente isoladas. Por quê? Porque no processo de quarentena vertical, a gente precisa criar o efeito de imunidade coletiva. Vocês já devem ter ouvido falar isso. O Mandetta, inclusive, tem feito ótimas declarações do coronavírus. Vocês fiquem de olho no que o Mandetta fala, viu? O Mandetta é um cara inteligente. Existe uma distância entre abundância, estagnação, caos social. Tá vendo a distância? Durante esses meses, nós viveremos um processo de estagnação econômica, certo? Essa estagnação prolongada, ela pode caminhar para este lado aqui, onde está o caos social. Mas até ela chegar lá, a coisa tem que ficar muito feia e tem que ser por muito tempo. Então não aceite quando algum irresponsável vier dar 2 opções apenas para você: morrer pelo coronavírus ou morrer pelo caos social. O governo, ele tem a obrigação de promover políticas de paz, sobrevivência e assistência social. Horrível.
eu listei algumas coisinhas que você pode estar fazendo para evitar o contágio dessa doença que tem matado milhares de pessoas pelo mundo. A primeira delas é ficar em casa. Fique em casa e não saia de casa, a não ser que você realmente precise. Por exemplo, se você fica em casa o tempo todo e decide uma vez ou 2, 3 vezes por semana que você precisa tomar um ar, você vai poder sair de casa. E aí você vai dar uma corrida, uma caminhada, e não vai ter ninguém na rua para te transferir coronavírus. É claro que você não vai poder ficar pegando nas coisas durante a sua caminhada, por favor. E é claro também que você vai ter que lavar suas mãos e tomar um banho quando voltar para dentro de casa. Mas o que eu quero dizer, e isso é um fenômeno muito interessante que eu tenho observado aqui em Ribeirão Preto, é que as pessoas elas têm respeitado a quarentena. Se as pessoas respeitam a quarentena, vai ficar tudo bem se você um dia precisar tomar um ar e dar uma saída. Tô quase queimando a mandioca também, ó. Ei, merda, que medo. Ah! Teve gente me perguntando o que eu achava sobre a hidroxicloroquina. Sinceramente, eu sou a pessoa desse mundo que mais tá torcendo pra esse negócio ser realmente efetivo. E eu realmente acredito que seja. Opinião minha. Eu acho que tá tudo bem mandar produzir o remédio em larga escala. Acho que na verdade é até um sinal de eficiência. O problema é chegar na internet, falar com as pessoas como se já existissem diversas comprovações científicas do funcionamento desse medicamento e causar o esvaziamento das prateleiras das farmácias desse medicamento, que é utilizado em outras doenças. E agora estamos aí nessa situação, né? Acho que o que a gente tinha para conversar hoje era só isso mesmo. Farei um outro vídeo com o professor Fabrício Freire da Universidade Federal da Bahia e o pessoal do All Biotech sobre as questões técnicas que envolvem este coronavírus. Agora, irei comer essa comida carbonizada que eu preparei. Orem por mim. Se inscrevam no meu canal. Eu queria pedir isso. Se inscrevam no meu canal. Clica no sininho que tem aqui do lado, que toda vez que eu lançar um vídeo, você vai receber uma notificação. Você vai ficar sabendo que eu lancei um vídeo e você vai vir assistir esse vídeo. E quando eu for olhar a quantidade de visualizações, vai ter um número a mais, porque você assistiu. Você quer me deixar feliz? Talvez não. Mas se quiser, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Por hora, eu acho que é isso. E não compartilhe fake news, pelo amor de Deus. Um beijo pra você.